Agora à tarde, barriguinha cheia, cansadinhos. Eu vou precisar que vocês me amem mais, viu? Eu não posso cochilar daqui, mas vocês estão sob o sério risco de cochilarem aí. Mas amém. Que seja um tempo para a glória de Deus. Só revisando o que começamos a falar pela manhã, aquela projeção de uma escada em nossa vida de caminhar com Deus, uma escada ascendente. Primeiro, as coisas mais elementares, que chamamos a doutrina de Cristo, que nos leva a ter uma vida sensata, uma vida vivida segundo os pensamentos de Deus, praticando a vontade de Deus em todos os aspectos de nossa vida prática, vida familiar, vida profissional, a vida de comunhão na igreja, fazer aquilo que Deus quer que façamos. Esta é a doutrina de Cristo, ensino prático para o nosso dia a dia. Depois apontamos para um segundo degrau que queremos explorar agora à tarde, que estamos chamando de uma vida justa. E por fim, uma vida piedosa, seria um terceiro estágio. Quando penso em uma vida justa, amados, não estou pensando necessariamente em uma vida onde se pratica a justiça, ou em alguém que vive de maneira justa, de maneira correta. Eu penso nessa vida assim como consequência de uma vida que foi justificada diante de Deus. Então queríamos explorar um pouco a importância e a necessidade da igreja entender, de cada filho de Deus entender, que nós fomos colocados em uma condição de justos. E isso não é uma coisa que eu conquiste, mas é uma posição que me foi dada. Eu fui tornado justo em Jesus. Você foi tornado justo em Jesus. Para mim foi muito importante entender isto, porque me confere um tipo de segurança, de confiança em Deus, nos méritos de Jesus, no amor de Deus. Me põe em uma condição que Satanás não pode me acusar, não pode me condenar. E eu passo a tratar meus erros com Deus sob outra ótica. Começo a entender que para ser aceito por Deus, não precisei primeiro agradá-lo. Ele me aceitou em Jesus. Eu fui recebido em Jesus. E uma vez aceito, então sim, eu quero agradá-lo. Uma vez justificado, então sim, preciso levar uma vida de justiça para a glória dele. Paulo foi um homem que, como poucos, foi zeloso da lei. Quando lemos em Filipenses capítulo 3, do verso 3 ao verso 11, vemos Paulo discorrendo sobre a sua carreira antes e depois da cruz. Antes e depois de Cristo. E antes de Cristo ele diz que ele era judeu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Abraão, tribo de Benjamim. E aí ele diz assim: quanto à lei, fariseu. E aqui não está falando de maneira pejorativa, está falando de um tipo de gente que decidiu
praticar a lei. O povo de Israel havia vivido alguns séculos sob o ministério dos profetas e reis e não conseguiram viver conforme Deus queria. Então Deus levantou Babilônia como instrumento de juízo, destruiu Jerusalém, levou cativa aquela nação para a Babilônia. Lá passaram 70 anos e quando retornaram, Deus nunca mais levantou um profeta entre eles. 400 anos se passaram de silêncio, sem uma voz profética. Nunca mais houve rei sobre Israel. E nunca mais houve profeta em Israel. Até que veio o Messias. E o povo disse: grande profeta se levantou entre nós. Até que veio o rei dos reis. Mas ao longo desses 4 séculos, houve um silêncio de Deus. O povo tinha apenas a Escritura. E eles sabiam que o juízo de Deus veio sobre eles porque eles abandonaram as Escrituras, abandonaram a palavra profética e se voltaram para os ídolos. E como não havia mais profeta naquele tempo, então houve um grupo de pessoas que começou a zelar pela lei, zelar pelo cumprimento da lei. Os fariseus não se originaram por um motivo perverso de mero interesse político e religioso. Foram pessoas que queriam garantir que nunca mais aquele povo se desviasse da lei. Assim foi a origem dos fariseus. E Paulo dizia, segundo a lei, fariseu. Jesus emprestou aquela nota de hipocrisia aos fariseus, porque eles se desviaram do espírito da lei. Mas Paulo aqui está evocando o início disto. Pessoas zelosas. Ele diz, segundo a lei, fariseu. Quanto ao zelo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo buscava elementos na sua trajetória em que ele tivesse transgredido a lei e ele não encontrava. Ele se autoqualificava como alguém irrepreensível segundo a lei. Depois ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Por que Paulo destaca isso? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Diferentemente de que alguns pensam, não era fácil perseguir aquela igreja. Porque os apóstolos caíam na graça de todo o povo. Quando mandaram prender os apóstolos, os conduziram com cuidado, porque temiam o povo. Mesmo os fariseus, agora já movidos por interesses políticos, temiam o povo. Não queriam se levantar contra aquela seita, como eles chamavam. Mas Paulo não considerou isso. Paulo não temia enfrentar aquela gente, porque ele era zeloso pela lei de Deus, a tal ponto que resolveu perseguir a igreja, independentemente do que fizessem as autoridades. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Mas este homem, quando um dia foi confrontado com a justiça de Deus, ele disse assim, eu, o maior dos pecadores. Paulo encontrou-se com a sua miséria quando encontrou-se com Cristo. Paulo identificou a debilidade e a falência de sua autojustiça. Por fim descobriu o que disse o profeta Isaías, nós somos como imundo e as nossas justiças como trapos de imundície. Paulo descobriu como era tolo confiar na sua própria justiça. Os trapos de imundície, irmãos, segundo alguns, poderiam ser 2 coisas. Os panos que as mulheres usavam na sua menstruação, ou os trapos com que os leprosos se cobriam.
As duas coisas eram chamadas de trapos de imundície. E o profeta diz: assim é a nossa justiça. Algo que é para ser descartado, posto fora. Paulo descobriu isto. E seguindo o que ele descreve em Filipenses 3, ele diz que considerou tudo aquilo como perda. E ele vai mais longe e diz: considero como esterco. E segundo alguns, ele estava usando ali uma palavra mais popular, que não foi traduzida adequadamente. Estaria se referindo a esterco humano, coisa desprezível, nojenta. Eu considero tudo aquilo que eu fui, diz ele, como esterco. Por quê? Aí ele esclarece. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio, aqui algumas versões trazem esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amados, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio morrer pelos pecados de todos. Em 1 João capítulo 2, ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados. Capítulo 2, verso 2. Mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, quita o pecado do mundo, tira o pecado do mundo, e torna um Deus irado e ofendido em um Deus propício, favorável àqueles que creem em Jesus. Então não há mérito nosso, não há participação nossa. Não tenho nada que fazer que obrigue Deus a me aceitar, a não ser humildemente reconhecer que em seu amor Ele nos deu Jesus. E em Jesus eu fui recebido por Deus, e em Jesus eu fui justificado, tornado inocente, tornado justo, e não posso mais ser condenado. Eu tive, amados, muitos conflitos de consciência quando me converti. Porque eu me converti debaixo de profunda convicção de pecado. Aos 17 anos, eu me descobri separado de Deus, inimigo de Deus. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Depois que eu virei vovô, eu virei contador de histórias. Dentre os 14 irmãos que eu tinha, havia um que era muito chegado a mim. 1 ano e meio mais velho do que eu. Nós éramos muito amigos. Fazíamos tudo juntos. Inclusive tínhamos aí um alfabeto diferente que só nós dois entendíamos. Nós conversávamos entre nós, era a nossa linguagem. Bobeira de adolescente. Mas éramos assim. E um dia ele adoeceu. Naquela época não havia os recursos médicos que há hoje de diagnóstico, e ninguém sabia dizer direito o que ele tinha. Começou com a paralisia no nervo óptico, o olho esquerdo parou, com muitas dores de cabeça, depois o lado direito parou. Alguns médicos hoje especulam que pode ter sido aneurisma cerebral. Mas enfim, ele estava emagrecendo muito, muito debilitado. Foram 4 meses de muito sofrimento. E um dia ele estava deitado na cama. Ele se recusava a usar a morfina que havia sido recomendado pelos médicos, porque não queria ficar dependente. Curtia a sua dor, quieto, sem reclamar. Mas um dia ele estava muito inquieto, por causa das dores. Eu estava sentado em uma cadeira, ao lado da cama, com a mão no queixo, olhando para ele,
e eu falei de mim para mim. Eu pensei em meu coração e disse: Deus, o que é que eu posso fazer para o meu irmão? Se for necessário, eu dou meu olho para ele. Nesse exato momento, ele se vira para mim e diz: negão, ore comigo. Eu não havia falado nada, eu estava pensando comigo mesmo. Eu acabei de perguntar a Deus o que é que eu faço, meu irmão se vira e diz: negão, ore comigo. Irmãos, eu descobri naquela hora que eu não podia repetir aquela oraçãozinha que eu fazia quando acordava, ou quando ia dormir, ou na hora da refeição. Aquela oração decorada, aprendida em casa. Eu descobri que eu precisava entrar na presença de Deus e clamar pela pessoa que me era mais querida nessa terra. E eu descobri que eu não era aceito. Aquela sensação de Adão posto fora do Éden. A forte convicção de inimizade contra Deus. Eu não cometia grandes pecados. Mas descobri naquela hora que não se tratava apenas dos pecados. Eu era inimigo de Deus. Meu irmão entrou em coma 2 dias depois, e mais 3 dias ele morreu. E eu fiquei com consciência deste tamanho. Chorava todos os dias. Levava minha vidinha normal. À noite subia meu beliche, olhava para o teto e chorava e dizia: Deus, eu sei que eu vou para o inferno. Mas Deus, faça alguma coisa por mim. Eu era filho de crentes, mas não sabia como encontrar a justiça que está em Jesus. Estava oprimido, esmagado debaixo de minhas próprias obras mortas, de meus atos de pecado. Quando um dia, amados, descobri que Deus nos deu o Cordeiro, a palavra que marcou minha conversão foi gratidão. Quero viver para Cristo. Uma das minhas primeiras orações foi: Deus, não me deixe morrer por outro motivo que não seja o Evangelho. Queria encontrar alguma maneira de retribuir ao Senhor a graça de me reconciliar consigo mesmo, por meio de seu Filho. Como pagar-lhe isto? Como viver para mim? Ninguém me havia falado do senhorio de Jesus, mas eu orava dizendo: Senhor, governa a minha vida com essas palavras. Seja meu Senhor, seja meu dono, não me deixe fazer o que eu quero. Mas pouco tempo depois, eu descobri que mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo tendo agora a indagação de uma nova consciência e de uma boa consciência para com Deus, eu descobri o que Paulo descobriu em Romanos 7, que em meus membros habitava outra lei, que guerreava contra a lei da minha consciência. A minha carne não estava sujeita à lei de Deus, ainda hoje não está. A carne de ninguém está sujeita à lei de Deus. E quando vieram as primeiras tentações, eu me desesperei, porque eu estava com vontade de pecar de novo. E eu temia voltar àquela condição de separado de Deus. E me empenhava desesperadamente para ser agradável a Deus com as coisas que eu fazia. Irmãos, quanto descanso me trouxe descobrir que eu não conquistei a justificação. Ela me foi dada. Deus me colocou ali. Eu estava seguro. A minha salvação não estava ameaçada por alguma coisa que eu fizesse de errado a cada dia. Deus não ficava lá em cima e disse: pecou, risca seu nome daqui. Se arrependeu, escreve de novo. Pecou outra vez, risca novamente. Arrependeu, escreve de novo. Meu nome está lá. Eu sou filho. Eu fui justificado. E não estou sob ameaça de perder isto, a menos que eu deliberadamente abandone o Senhor e o rejeite.
Essa consciência, amados, não diminuiu meu esforço de ser agradável a Deus. Apenas me trouxe o descanso de que eu estou em Cristo. E em Cristo eu sou recebido. Uma vez meu filho chegou da escola e havia lá anotado no seu boletim, comportamento 0. A professora estava brava com ele, o neguinho havia aprontado algumas terríveis na escola. Ele voltou para casa. Primeiro ele foi abraçado e beijado. Depois ele foi questionado. Depois ele foi escutado. Depois ele foi disciplinado. Depois ele foi beijado. Depois oramos com ele. E ele tomou seu banho. E ele trocou sua roupa por uma roupa limpinha. Comeu a mesma comidinha que a mamãe faz. Brincou com os mesmos brinquedos. Dormiu na mesma cama. Não deixou de ser filho porque me ofendeu. Ele não estava sob ameaça de perder o seu lugar naquela casa. É filho. Fomos tornados filhos em Jesus. Fomos recebidos como filhos em Jesus. Estamos seguros. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem um presente, nem um porvir, nem fome, nem espada, nem nudez, nem perseguição, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas avançando nesta perspectiva, eu olhava para 1 João 1, de 5 a 9, e eu achava às vezes que o apóstolo havia se equivocado em algo que ele diz ali. Porque ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E eu me perguntava assim, como fiel e justo? Aqui deveria estar escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é amoroso, misericordioso, bondoso para nos perdoar os pecados. Mas, amados, amor não perdoa pecados. Pecados não têm nenhuma relação com amor. Pecado é uma questão de justiça. E o grande amor de Deus era incapaz de nos perdoar os pecados. Deus não pode deixar para lá. Deus não pode ser tolerante com o pecado. Em Naum capítulo 1, verso 3, diz que Deus jamais inocenta o culpado. O amor de Deus não poderia nos inocentar, amados. Se Deus inocenta o culpado, Deus se torna perverso. Deus se torna mau. Porque a alma que pecar, essa morrerá, e todo pecado recebeu justo castigo. O castigo para o pecado não é uma expressão da zanga de Deus. É o cumprimento da justiça de Deus. O pecado há que ser castigado. E o amor de Deus que pode fazer com a justiça? Deus olhava para o homem. Deus precisava cumprir a sua palavra. Muito obrigado, Padre. Porque nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Deus não podia deixar a sua vontade sem ser cumprida, seu plano, seu propósito não poderia deixar de ser executado. E agora o homem estava em pecado. Mas Deus sabia que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele tira o pecado do mundo. Então Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Deus o esmagou na cruz. Então Deus cumpriu a sua justiça na cruz. O amor de Deus que não podia perdoar pecados, entregou Jesus, o justo, entregue pelos injustos.
para que nele nós fôssemos justificados. Não por nada que fizemos, não por nenhum ato de justiça, mas porque cremos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer na obra de Jesus. Descansar que a obra de Cristo é suficiente. Paulo se indignou contra aqueles que queriam introduzir na Galácia um ensino em que além da cruz, além da morte de Jesus, era necessário que houvesse algum procedimento humano para garantir a salvação. Os judaizantes queriam que os gálatas se circuncidassem para pertencerem a Deus. E Paulo estava indignado e disse: oxalá se mutilassem aqueles que vos incitam à rebelião. Esse se mutilasse aí, Paulo estava dizendo o seguinte: eles querem se circuncidar? Pois ao invés disso, que se castrem, arranquem tudo e joguem fora. Chega disto. A cruz é suficiente, dizia Paulo. Se eu preciso de mais alguma coisa, então está desfeito o escândalo da cruz. Esse texto de João, amados, que diz que ele é fiel e justo, quanta segurança me traz. Fiel por quê? Deus firmou uma aliança conosco. E Ele é fiel à sua parte da aliança. Como parte desta aliança, quando pecamos, nós temos que fazer uma coisa: confessar nossos pecados, estar na luz. Aí Ele cumpre a sua parte da aliança. Ele é fiel. Deus não torna atrás. Deus não dá chilique. Deus não faz beicinho. Deus não fica valorizando a sua zanga, a sua ofensa. Deus não deixa para depois. Se confessarmos, Ele é fiel e Ele age a despeito do que Ele sente. A sua aliança não está sujeita aos seus sentimentos para tentar humanizar o que vai no coração de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou. Em João 3,36 diz que aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Deus deu Jesus em oferta, amados, Deus estava irado. Deus estava irado com o pecado. Deus queria destruir. Mas Ele deu Jesus. Então, se confessarmos, Ele é fiel e Ele faz prontamente. Deus não deixa para depois. Como eu disse, Deus não fica valorizando a ofensa que recebe. Que bom que Ele não é como nós, que valorizamos tanto o perdão quando somos ofendidos. Já está pré-estabelecido. Ele já nos perdoou em Jesus. Ele cumpre a sua parte. Mas diz também, não apenas que Ele é fiel, mas diz que Ele é justo. Justo para nos perdoar os pecados. Sabe o que eu descobri? E literalmente, de vez em quando, eu fico saltitante com isto. Deus não pode mais me condenar. Porque Ele já condenou Jesus. E se Ele condena dois pela mesma ofensa, Ele deixa de ser justo. Deus cumpriu sua justiça em Cristo. O meu pecado foi castigado em Cristo. Então Deus escolheu na sua aliança que se eu creio em Jesus, Ele não pode mais me condenar. Não sei o que se passa com vocês, mas a mim, amados, eu me sinto lá como em Malaquias 4, como cordeiros soltos da estrebaria, pulando de regozijo. Eu não estou ameaçado,
Deus é justo e a minha confiança está na sua justiça. Porque Ele é justo, eu sou salvo. Porque Ele é justo, Ele não pode me condenar, porque eu estou em Cristo. Paulo tenta ensinar isso aos Romanos no capítulo 4. No verso 3 diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora vejam bem o verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amados, nós não trabalhamos, não fizemos nada por merecer o perdão de Deus. Jesus trabalhou. Jesus é digno. Ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria, disse Isaías. Ele verá e se alegrará. E ele vê e ele se alegra. Foi o penoso trabalho da sua alma, ele trabalhou. Quando Deus tomou seu filho e o ressuscitou dentre os mortos, e o fez ascender aos céus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Deus não estava lhe fazendo nenhum favor. Não foi um ato de bondade de Deus para com seu filho, foi um ato de justiça. Jesus merece este lugar. Jesus é digno deste lugar. E o Pai não tinha outro lugar para colocá-lo que não fosse este. Isto não é um favor que Deus lhe faz, é dever. É o que Paulo está dizendo, ao que trabalha, o salário não é favor, é dever. Jesus trabalhou. O Pai, porque é justo, tinha que colocá-lo ali onde o colocou. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele é a alegria de Deus, ele é a alegria do Pai. E nós que não trabalhamos, que fazemos? Cremos. Cremos no trabalho dele, cremos na obra dele. E o que acontece com isso? A nossa fé nos é imputada como justiça. Porque cremos, somos justificados. Somos tornados como ele. Somos tornados sem culpa. Seguindo no capítulo 4. No verso 19 em diante, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora tivesse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele, Abraão, está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A nós igualmente nos é imputado por justiça quando cremos nele. Amados, o nosso pecado e a nossa culpa foi amputada de nós, foi arrancada e posto sobre Jesus.
Nossos pecados e nossa condenação foram colocados sobre Jesus. E a sua justiça foi imputada a nós, no lugar da nossa condenação e de nosso pecado. Deus nos amputou a culpa e nos imputou a justiça de Jesus. Amados, isso não muda de hoje para amanhã, de pela manhã até a noite. Alguém pode estar pensando, mas como é isso? Quer dizer então que eu posso aprontar todas que não acontece mais nada comigo? Eu te digo assim, se você pensa dessa forma, você nunca foi justificado. Não se iluda. Se você acha que essa segurança te permite fazer o que você quer e depois Deus te aceita, então esteja certo, você não sabe o que está em Cristo. Você poderá ouvir naquele dia, nunca vos conheci. Porque aquele, amado, que entendeu isto, aquele que se viu sob condenação, aquele que se enxergou em rebelião e encontrou a paz com Deus na cruz, a esse não ocorre, posso pecar que vou me dar bem. Esse é um triste engano, próprio apenas daqueles que não conhecem a Deus. No capítulo 5 de Romanos, e é uma coisa que eu faço, muitas vezes saio riscando esses títulozinhos que colocam aí na Bíblia. Isso não faz parte da carta original. Foram títulos que os editores colocaram. E às vezes o assunto segue de um capítulo para outro e os títulos parecem que separam. Então eu saio riscando os títulos. Porque no capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Fui justificado pela fé em Cristo e agora eu tenho paz com Deus. Deus se fez meu Pai, se fez meu amigo, propício a mim, favorável. Podemos agora entrar no Santo dos Santos confiadamente, em plena certeza de fé, pelo sangue de Jesus, entrar com intrepidez, com confiança, pela carne rasgada do Senhor, qual véu que nos abriu o caminho aos céus. Tendo a consciência, tendo o coração lavado da má consciência. Confiança em Deus, amados. Foi isto que o entendimento da justificação produziu em mim. Confiança, eu não estou ameaçado. Não depende do que eu faço. Eu fui recebido pela fé em Jesus. Mas que faço agora, uma vez justificado? Vivamos para Ele. Vivamos de modo justo diante dEle. Sejamos luz no mundo. Sejamos sal na terra. Sejamos luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Vivamos para Ele, expressemos sua justiça. Esta é a marca de todo aquele que um dia foi justificado por Deus. Há uma diferença, irmãos, entre ser aceito e ser aprovado. Eu fui aceito pela fé, mas agora eu quero ser aprovado. Não me basta ser filho. Eu quero ser um filho para quem o pai olha e diz ao mundo e às potestades, diz: observaste? É o que Deus disse a Jó: observaste meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, que se aparta do mal. Eu desejo, amados, que Deus possa dizer de mim:
Observem ele. Meu filho, justificado, recebido. Deus quer dizer isso de cada um dos seus filhos. Deus quer poder dizer a respeito de cada um de nós o que Ele disse a respeito de um tal de Antipas. E como eu gosto desse Antipas, nunca descobri quem é ele. Outro dia alguém me disse que foi bispo lá em Pérgamo. Não sei se é assim. Mas Apocalipse capítulo 2, verso 13, na parte B do versículo, na metade para o fim, diz: e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Minha testemunha, meu fiel. Ao ser tornado justo, amados, meu coração precisa arder de desejo para ser fiel testemunha de Cristo. Porque fui justificado, ando em justiça. Não ando em justiça para ser justificado. É o contrário. Mas uma vez tornado justo, preciso viver desta maneira diante de Deus e para a sua glória. Preciso ser aprovado. Eu vou usar de novo o exemplo dos filhos. Eu disse aqui antes que quando meus filhos erravam, aquilo não mudava o meu compromisso de pai para com eles. A sua posição diante de mim não era alterada. E as minhas 3 filhas e o meu filho, os 4, foram disciplinados muitas vezes. Tomaram a varinha da correção muitas vezes. Não mudava meu amor para com eles. Não mudava meu compromisso para com eles. Meu compromisso de proteção, de suprimento, de instrução, de afeto, de carinho, de amor, permaneceu o mesmo. Mas como era bom para mim, quando eles faziam coisas que me agradavam. Que pai não quer ver seu filho fazendo coisas que ele pode estufar o peito e diz: meu garoto. Deus é pai. Ele quer dizer: esse é meu filho, me alegro tanto nele. Mas não é para ser aceito, é porque fui aceito. Vocês percebem que é uma diferença? Caminhemos nessa confiança. Fomos recebidos, estamos seguros. E agora queremos viver só para agradá-lo. Amém? Já estão com sono? Pergunta para quem está ao teu lado: já cochilou? Então aproveita que já cochilou e não cochila mais. Graças a Deus. Que bênção. Vamos orar ao Pai, amados. Vamos falar com Ele sobre isto. Temos necessidade de que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento quanto a essas coisas. E transforme em uma revelação clara em nosso espírito. Traga clareza à nossa consciência. Forte convicção no homem interior. Que bendizemos, Pai, por essa congregação de santos separados para serem teus. Que bom sabermos que fomos separados para sermos a tua propriedade exclusiva. E queremos viver para o teu louvor, Senhor, para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a ti mesmo, Senhor. E em amor o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai querido, porque nos tens tornado
filhos teus, por meio de Jesus. Graças te damos, Senhor. Pedimos que tu venhas trazer luz ao nosso coração e ao nosso entendimento, dando-nos completa revelação, Senhor, completo entendimento daquela condição, daquela posição que nos tens colocado em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Amados, seguindo esta perspectiva de que uma vez justificados, agora precisamos ser aprovados, é o que Paulo segue dizendo em Filipenses 3, agora a partir do verso 12. Ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu disse no início pela manhã que a vida de Deus, a nossa filiação a Deus nos foi concedida. Nós não conquistamos isto, mas um caráter como o de Cristo é para ser conquistado. E é isso que Paulo está falando aqui. Que ele prossegue para conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado. Nós fomos conquistados para sermos perfeitos em Cristo. E corremos nessa direção. Caminhamos nessa direção para sermos perfeitos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, diz ele. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Parece contraditório, porque Paulo diz assim: não que eu tenha já alcançado a perfeição, e não que eu seja perfeito. E aqui agora ele diz: todos os que somos perfeitos, devemos ter esse sentimento. Eu entendo esse texto assim: todos os que somos completos naquilo que já recebemos. Eu olho, por exemplo, para meus netinhos, são perfeitos, mas não são perfeitos. São perfeitos que são completos. Para aquela sua faixa etária, estão completos. Mas crescerão e se aperfeiçoarão muito até serem homens perfeitos. Nós que estamos vivendo de acordo com o que já alcançamos, é isso que Paulo recomenda aqui. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não ficar aquém daquilo que já alcançamos. Se ficamos aquém do que já alcançamos, não temos essa perfeição que eu estou chamando aqui de intermediária. Somos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos. Mas quando vivemos de acordo com o que alcançamos, com o que recebemos, quando correspondemos àquilo que já recebemos, somos perfeitos nesse estágio. Então avancemos para adiante, até a estatura de Jesus. Agora, amados, nós precisamos querer ser como Jesus. E aqui queremos avançar para esse terceiro estágio, terceiro degrau de uma vida não apenas sensata, não apenas justa ou justificada, mas uma vida piedosa. A vida de alguém que teme e reverencia a Deus, que vive para agradar a Deus, que tem Deus por sua referência e modelo e quer copiá-lo, quer imitá-lo. A primeira vez que eu vi sobre isso foi em 1988, 25 anos atrás. Aí eu me tornei um discipulador, depois um líder de um grupo caseiro, depois presbítero. Em dado momento eu parei para pensar. Sim,
Eu estou há tanto tempo falando disto. Isto é uma realidade em minha vida? Este é o meu alvo ou é apenas um conceito de ministério? Uma definição ministerial que Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus e devemos pregar isto. Isto é o que pregamos, mas é o que queremos? É o que perseguimos? Irmãos, me senti muito incomodado. Assim, como buscar uma referência que me ajude a saber se estou avançando nessa direção ou não? Eu escolhi 3 referências que tenho medo de consultar, mas são referências práticas. Minha esposa, meus filhos e os primeiros discípulos, os discípulos de 20, 25 anos atrás. Gente que anda comigo há muito tempo, que me ouve falar disso há muito tempo. Essas pessoas, quando olham para mim, elas me veem mais próxima de Jesus? Será que minha esposa, quando está fazendo a sua meditação nas Escrituras e lendo os Evangelhos e vendo o comportamento de Jesus, será que em algum momento daquele estalo ela diz, igual meu marido, está aí. Meu marido faz igual Jesus. Se ela não faz assim em tempo nenhum, e ela me ouve falar disso há 25 anos, eu preciso pensar. Eu estou buscando ser como Jesus? Será que meus filhos, convivendo comigo em minha casa, na rua, no nosso cotidiano, vendo a maneira como eu me comporto no trânsito, no trato com as pessoas, recebendo os discípulos, pregando o evangelho, ouvindo um desaforo na rua de alguém, será que meus filhos em algum momento se lembram do que eles conhecem sobre Jesus e dizem, aí ó, tá, papai fez igual Jesus agora? Ou eles nunca pensam isso, nem passa na mente deles essa comparação. Aqueles discípulos de 20 anos atrás, quando andam comigo, eles se sentem inflamados, desafiados a quererem ser como Jesus porque olham para mim? Ou já estão tão acostumados com os mesmos erros que eles dizem, não, sabe como é evangelho, né? Evangelho é assim mesmo, filho. Aí é gente boa, tal, mas é assim mesmo, isso aí não. Isso não muda. Irmãos, eu me dei conta do risco que isto é. É o que cremos, é o que pregamos, mas é o que desejamos? E é o que perseguimos? É meu alvo pessoal ser como Jesus? Eu quero ser como Cristo? Eu quero que as pessoas que tratam comigo se lembrem de Jesus? Irmãos, eu tenho um senso de urgência. Eu tenho 53 anos. Jesus, não falta muito, me ajude a ser como tu és. Eu elegi algumas áreas de minha vida, coisas que eram fonte de irritação, que me incomodavam, e que repetidas vezes eu tropeçava naquilo. Listar e ficar atento, porque eu quero ser como Jesus. Nos foi dado o seu Espírito, nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós temos esses recursos. Estão em nós, estão na igreja, estão na Escritura. Lancemos mão. Dar consequência a essa definição de fé nossa. Nosso alvo, ser como Jesus. Nesse exercício, como eu disse, eu comecei a pensar como fazê-lo de forma prática. E me dei conta que existem coisas que Deus não me proíbe de fazê-las.
Portanto, se eu as faço, Deus não se zanga comigo. Deus não me disciplina, porque Ele não me proibiu, então posso fazer, é lícito fazê-lo. E há coisas que Deus não me exige fazer, Ele não me cobra. Então, se eu não faço, Ele também não se zanga. E Ele também não pode me disciplinar, porque Ele não me exige. E sabe como eu vejo isto? Deus deixou uma faixa que Ele não proíbe nem exige, porque Ele quer me ver me exercitando no desejo de agradá-lo. Porque aquelas coisas que Ele não me proíbe e não me reprova se eu faço, mas se eu não faço, Ele sorri, Ele se agrada. Aquelas coisas que Ele não me exige, e se eu não faço, Ele não se zanga, mas se eu faço, Ele sorri. E eu quero agradá-lo. Eu quero contar duas experiências minhas com meu pai. Lá pelos idos de 1972, 73, meu pai tinha um Fusquinha para 15 filhos. Alguns já não estavam em casa. Eu era ali entre os maiores e os menores. Mas uma coisa que eu fazia todo sábado, pegava uma mangueira, uma vassourinha de piaçava dessas pequenas, me enfiava embaixo daquele Fusquinha e não deixava grão sobre grão de areia, limpava tudo, saía todo melecado, paralama, o chassi embaixo, tudo, limpava depois a chaparia, enxugava, secava, dava uma cera. Sabe por quê, amados? Eu queria que meu pai me abraçasse e dissesse: filho, que bom que você fez isso. Os meus irmãos não faziam e não eram disciplinados por isso. Meu pai não se zangava com os irmãos que não faziam aquilo, com os filhos que não faziam, mas se alegrava no filho que fazia. Há uma faixa de comportamento em nossa vida, amados, que Deus nos deixa livres. É o termômetro do quanto queremos agradá-lo, sem sermos obrigados. Do que queremos nos privar, sem sermos proibidos, só para agradá-lo. Meu pai detestava cabelo grande. Militar. O filho começava, o cabelo crescia um pouquinho, ele perguntava: está pagando promessa? Era o sinal de caminhar para a barbearia, né? Para cortar o cabelo. Enquanto filhos em sua casa, Ele nos governou mesmo. Mas quando cada um e qualquer um dos seus filhos se casou, já era a casa do filho, não era mais a casa dele. E Ele não veio governar a minha casa nem a casa de meus irmãos e irmãs. Já estava por nossa conta. Já não lhe devíamos obediência. Lhe devíamos honra, mas não obediência. Mas todas as vezes, eu já casado, que eu ia lá para o interior da Bahia, para Ipiaú, eu cortava o cabelo. Sabe por quê? Para honrá-lo. Para dizer que a sua vontade ainda era importante para mim. Ele não me exigia, ele não podia me exigir, mas eu queria fazê-lo. Que mal me faz cortar o cabelo? Que bem fazia ele saber que eu fiz aquilo para agradá-lo. Amado, é fruto de gratidão, um desejo de honrar, porque o nosso Pai merece. Como é mesquinha aquela relação com Deus, em que eu vou até onde posso sem pecar para não ir para o inferno. Se eu passar daqui eu vou para o inferno, então eu vou até aqui. Tem seu contrário. Ficar bem distante daquilo que pode ferir o meu Pai. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede imitadores de Deus
como filhos amados. Como imitar Deus sem gastar tempo com Ele? Temo que muito da falta de desejo de alguns filhos de Deus em agradá-lo é fruto da falta de contato com Deus, de relacionar-se com Ele, de ouvi-lo, de falar-lhe, de contemplá-lo, de admirá-lo. E aqui vai outra experiência. De novo com meu pai. Eu tinha 13 anos e penteava meu cabelo assim. Cortava aqui no meio e penteava para o lado. Aí de repente eu descobri que meu pai penteava o cabelo para cima. Por que eu estou penteando para o lado se meu pai penteia para cima? E resolvi pentear meu cabelo para cima. Como diz o baiano, ficou todo rupiado, né? Ficou esquisito demais. Os colegas faziam gozação comigo. O cabelo dele, daí, é igual o cabelo do meu pai. Fazer como ele faz. Um pai terreno, cheio de defeitos. E nosso pai perfeito. Nosso pai do céu. Por que não agradá-lo? A pessoa que almeja uma vida de piedade, ela não se conforma em viver momentos sem aquela sensação de que Deus está perto. É aquela pessoa que nunca quer ser assustada como foi Jacó, quando descobriu que Deus estava ali. Jacó estava em um local que depois ele chamou de Betel, e ele teve um sonho. E naquele sonho os anjos subiam e desciam uma escada que ia da terra aos céus. E Jacó despertou e disse: que terrível este lugar! Deus está aqui e eu não sabia. O piedoso nunca quer tomar esse susto. Deus está ali. Mais do que um conceito e uma compreensão teológica da presença de Deus conosco, porque Ele está, quer sintamos, quer não sintamos. Se estou sentindo ou não estou sentindo a presença de Deus, Ele está ali. Porque Ele disse que estaria conosco e em nós. Mas como nos anima e renova, tendo a consciência clara de que Ele de fato está aqui. E Ele pode olhar para onde eu olho, e Ele pode ouvir o que eu ouço, e Ele pode falar comigo as palavras que eu falo. É minha companhia. Que diferença faz para nós, amados? O Senhor é minha companhia. Ele distingue para si o piedoso, para estar com Ele. Não é apenas que agrada a nós, agrada a Ele. Ele diz no Salmo 16, verso 3, é um salmo profético, referindo-se ao Messias, e diz: quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Uma vez Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não disse: Abraão, seja perfeito e depois você me chama, viu, que eu vou estar aqui esperando. Se vire aí, se aperfeiçoe e depois você anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Por consequência de andar na minha presença, você será perfeito. Esse caminhar com Deus é que vai produzir em nós esse aperfeiçoamento. É que vai aproximando a nossa mente da mente de Deus. Aproximando o nosso coração do coração de Deus. Deus nos quer para Ele, amados.
Deus nos quer consigo. Deus quer ter comunhão conosco. Deus não quer apenas o nosso serviço. Deus quer ser admirado e Deus quer admirar. Me lembro que anos atrás, em um tempo que estávamos tendo dificuldades em nossa vida financeira, a esposinha tinha que se virar com 3 filhas pequenas, eu desempregado, e ela agitada para botar aquela casa em ordem, ajudando no sustento da casa, fazendo os bonecos lá que eu saía para vender. Parecia um Papai Noel com um saco nas costas, cheio de boneco que ela fazia. Fazendo cocada e amendoim coberto para eu vender, para termos o sustento da casa. Mas eu disse para ela, disse: esposa, eu quero minha esposa para mim. Eu não quero apenas uma faxineira, uma boa cozinheira. Se fosse assim, era mais fácil contratar uma boa cozinheira, uma boa faxineira, sairia bem mais barato para mim. E a casa estaria arrumada e eu bem com boa comida. Eu quero esposa para mim. Você é minha mulher. Não é apenas a mãe dos meus filhos. Antes de ser mãe deles, você é minha esposa. Amados, nós somos noiva. E o nosso amado tem saudades de nós. Mais do que nosso serviço, Ele quer nossa companhia. Quer nossa presença. Quer nossos ouvidos. Quer comunhão. Quer relacionamento. Quer que apalpemos seu amor e seu cuidado conosco. Quer que expressemos para Ele nosso amor e nosso zelo em agradá-lo a Ele por causa dEle. Mais do que sermos consumidos em nosso serviço, sermos seus adoradores, estarmos para Ele, como noiva que somos. Quando a Bíblia fala de vida eterna, irmãos, não está falando apenas de uma vida que não se acaba. Não é uma vida perpétua. Não é apenas uma vida que não vai ter fim. É a vida do eterno. Essa vida nos foi dada e ela precisa ser cultivada. Nos foi dado a vida de Deus e nós precisamos exercitar essa vida de Deus em nós. Exercitar a nossa salvação, fazer desenvolver a salvação que nos foi dada. Crescer nessa salvação. Nos aproximar daquele que nos salvou. Ser parecidos com aquele que nos salvou. Quem ama a piedade quer dar pleno curso a esta vida que Deus fez habitar em nós. Não quer que em si haja qualquer limitação para a plena expressão desta vida do eterno, a vida eterna que nos foi dada. Há uma palavra em Mateus 11, 28, que normalmente usamos como uma demanda, e há uma demanda ali. É um dos textos mais ricos sobre o resultado de termos o governo de Deus sobre a nossa vida. Mas uma promessa gloriosa escondida ali, irmãos. Mateus 11, 28, 29, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomar sobre nós o seu jugo. Primeira vez, não a primeira vez, no início, quando me foi explicado esse texto, a compreensão que eu tinha é que Jesus tinha lá um jugo pendurado na parede que estava reservado para mim. Ele disse: ó, vem aqui, ó, tome o meu jugo sobre você, e você encontrará descanso para a sua alma. Depois eu parei para pensar, disse: bom,
Jugo, no baianês, é canga. Já ouviu falar de boi de canga? Aquela peça de madeira, uma peça única, tem um arco, tem um intervalo e outro arco. E é sempre usado para 2 bois. Jesus não me deu um jugo que estava lá. O convite é: vinde a mim. Eu tenho sobre mim um jugo. Jesus está sobre esse jugo. Esse jugo é fazer a vontade do seu Pai em tudo. Então ele nos convida e diz: vem aqui, entra aqui do meu lado. Tome sobre você o mesmo jugo que está sobre mim. E vem andar aqui do meu lado. E você vai aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Você está agitado? Você está cansado? Fica aqui do meu lado. Aprenda comigo a fazer a vontade do Pai em tudo. Você vai achar descanso. Só que é o seguinte: não se pode colocar sob o mesmo jugo um boi grande e um boi pequeno. Eles precisam ter a mesma estatura. E aí está a promessa. Quando eu leio esse texto, é como se eu ouvisse o Senhor dizer: encosta comigo. Eu vou te conferir a minha estatura. Esse jugo não será desigual. Você será como eu sou. Se aproxime e ande comigo. Aprenda comigo. Irmãos, não temos que viver assustados se perderemos a nossa salvação. Mas nos perguntando: Senhor, quanto já tenho de Ti? Ocupar nossa mente com isto. Quanto já tenho de Ti? Houve um homem chamado Carlos Studd, um inglês, filho de uma família nobre. O pai morreu, lhe deixou uma herança enorme. Não sei quanto lá de libras esterlinas, mas era muito dinheiro. E ele repartiu toda a sua riqueza para imprensa bíblica, para orfanatos, para missões em geral, para sustento de obreiros, enfim. Distribuiu o seu dinheiro com todo mundo que servia a Deus. Casou-se e foi ser missionário na China, lá com Hudson Taylor. Da China ele foi para a Índia. Da Índia ficou enfermo e voltou para a Inglaterra para se tratar. Quando ele estava com cerca de 50 anos, foi um encontro onde se fazia um apelo para missionários que quisessem ir à África. E nenhum dos jovens se manifestou. E ele se levanta, enfermo, e diz: eu vou. E o médico da missão disse: Carlos, aqui na Inglaterra você está desse jeito. Se você for para os trópicos, você não vive 15 dias, você vai morrer. Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por Ele. Gratidão. Este homem fazia parte da seleção de cricket da Inglaterra. Era um atleta famoso, conhecido. Era muito alto. Era desejado. Foi para a África. E ficou lá alguma coisa perto de 20 anos. Já perto de morrer, ele era asmático, ele tinha problema de saúde. Tinha problema nos pés, seus pés de vez em quando doíam muito, ele não podia nem caminhar, e tinha problema de asma. E lá já velhinho, perto da morte, ele disse: Senhor, eu renunciei à minha riqueza, eu renunciei ao esporte, eu renunciei à minha saúde, renunciei à minha esposa, porque nesse tempo que ele passou na África, viu a esposa 2 vezes. Renunciei minhas 4 filhas, renunciei minha vida. Alguma coisa a mais, Senhor? Há algo mais? Não nos sentimos apertados por Deus para fazermos isto. Mas como agrada a Deus se fazemos isto? Algo mais, Senhor? O que mais falta eu fazer? Não para ser salvo,
mas para agradá-lo, para gastar-se para a sua glória e ver o seu nome engrandecido. Irmãos, às vezes me inquieta muito ver pessoas ansiosas na igreja. Eu penso assim, elas não encontraram consolação em Cristo. E há consolo em Cristo. O estilo de vida de hoje nos impede de nos deter para gastar tempo com Cristo. No Salmo 94, 19, Davi diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações recriam a minha alma. O piedoso encontra em Deus seu consolo, sua alegria. Salmo 16, verso 11, na presença do Senhor a plenitude e alegria, à sua direita há delícias perpetuamente. Há gozo em Deus, há alegria em Deus, mas é preciso estar perto dele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma experiência que vivemos uma vez lá em Salvador, com uma senhora, se converteu já idosa, com cerca de 70 anos. Ela estava aí com 73, 74 anos e ela foi atropelada. E fraturou a bacia. E ela não podia andar. E ela morava com 2 netos, um rapaz e uma moça. É um bairro muito humilde lá em Salvador. E os irmãos concluíram que seus parentes, e seus netos e a mãe daqueles netos pudesse estar atendendo a ela ali naqueles primeiros momentos. E passaram aí uns 2 ou 3 dias sem irem visitá-la. Quando chegaram lá, a encontraram inerte na cama, envolta em fezes e urina, suas próprias fezes e urina. Seus netos envolvidos com drogas, coisas piores. Mas sabe como estava aquela irmã? Sorrindo. Pediu desculpas pelo mau cheiro, mas disse para as irmãs: venham ver os cânticos que o Senhor me deu. Ela começou a cantar o que Deus havia posto no seu coração. Na sua presença, a plenitude de alegria. E a sua destra, há delícias, que não dependem das circunstâncias. Como é tolo sairmos desesperados buscando coisas que nos satisfaçam. Há um Deus, amados, que veio habitar dentro de nós. E o fruto desta habitação é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Há suficiente provisão em Deus para nós, para cada uma de nossas necessidades. Deus nunca vai nos impor isso, amados. Deus não obriga ninguém que esteja na condição daquela irmã que componha hinos. É uma escolha desfrutar de Deus no meio da situação mais humilhante e degradante que possa haver. É uma escolha tua, é uma escolha minha, desfrutar de Deus. Estar com Ele, ouvi-lo, falar-lhe, pensar como Ele pensa, viver como Ele vive. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Não viver mais para nós. Ele morreu por mim. E morreu para quê? Para que agora eu não viva mais para mim, mas viva para Ele, que morreu por mim e que ressuscitou por mim. Bendito seja o Senhor. Salmo 1 diz que é bendito aquele, é feliz aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. O seu prazer
está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Irmão, se é uma coisa que eu tenho que escolher, se não é algo que Deus me impõe, nem é algo que Deus me proíbe, eu preciso me exercitar e buscar formas práticas disto. Eu queria dar só uma sugestão nesse sentido. O que fazemos antes de dormir? Qual é a última coisa que ocupa a nossa mente? Anos atrás eu decidi algo. Eu quero que a última coisa que ocupe meu pensamento seja algo que Deus diz. Então, quando é possível, eu fico tentando memorizar textos e durmo ali repetindo aqueles textos. E assim memorizei muita coisa. Quando não é possível abrir a Bíblia ou acender uma luz, eu deito ali, fecho os olhos e começo a repetir os textos que eu já conheço. Eu quero dormir embalado pela palavra de Deus, pensando o que Deus pensa, pensando o que Deus gosta, pensando o que está na mente dele e ele disse para nós na sua palavra. Paulo disse a Timóteo: exercita-te na piedade. Exige um esforço deliberado, consciente, de quem deseja alcançar isto. Não é uma coisa que vai acontecer assim milagrosamente. É termos um alvo e o perseguirmos pela graça de Deus. Vamos ficar de pé e ler o último texto? 1 João capítulo 4, verso 9. Só para acordarmos e falarmos bem forte. Porque não é por nossa virtude, é pela vida que nos foi dada. É a vida do Eterno que Ele fez habitar em nós. Vamos ler? 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aleluia! É por meio da sua vida em nós que vivemos isso, que vivemos isto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Graças te damos, Senhor, por esse tempo. Graças te damos por esse dia. Te rogamos a misericórdia de podermos chegar ao fim desse dia de boa consciência, Senhor. Guardados do pecado, guardados do mundo, satisfeitos em tua presença e para a glória do teu nome que é santo. Graças te damos, Senhor, por esses amados que com tanto esforço perseveraram aí nessas cadeiras. Senhor, enriqueça seus dias, amados.